Eu não sei se eu tô muito preparada pra falar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparada de fato. Oi, oi pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque eu não vou indicar vários livros como eu sempre faço, e sim vou falar sobre um tema muito delicado pra mim e que me atravessa todos os dias, seja através da literatura ou através da minha vida pessoal mesmo, que é o luto. A primeira vez que eu me deparei com esse sentimento de luto foi com a perda do meu pai. Hoje, dia 10 de novembro, quando eu tô gravando esse vídeo, faz 10 anos que eu perdi o meu pai. Eu tinha 15 anos na época e foi algo extremamente de repente. Ele tinha 33 anos, então ele era muito novo e ninguém esperava. E eu lido com isso há muito tempo. Altos e baixos, sentimentos, choro, tristeza, saudade, nostalgia. Aquele sentimento de querer ter vivido algo que não viveu, sabe? Além disso, há 5 anos atrás eu também perdi a minha avó, que na verdade foi a minha mãe, ela que me criou. Então eu perdi duas figuras muito importantes na minha vida, e essas experiências pessoais me levaram a estudar muito sobre o luto para que eu melhorasse cada vez mais o meu atendimento como psicóloga. E 10 anos é muito tempo, eu acho que nem caiu a ficha que faz tanto tempo assim que eu tô vivendo sem o meu pai, sabe? E por que gravar um vídeo sobre isso? Aí vem a primeira coisa que eu aprendi com o luto, que é: quanto mais eu falo, mais eu elaboro e entendo a minha dor. Falar significa dar voz, acolher, mas também promover espaços para que outras pessoas enlutadas comecem a falar também sobre aquela dor. Falar também é identificar que a gente não tá sozinho, porque o luto por si só é muito solitário, é um sentimento muito particular, muito individual, mas quando a gente abre espaços para entender que outras pessoas também passaram por coisas semelhantes, isso faz com que a gente se veja ali parte de um grupo, para que a gente perceba que outras pessoas também passaram por isso, e tudo bem, vamos se acolher, vamos se ajudar e vamos escutar também. Isso me lembra a segunda coisa que eu aprendi com o luto, que é: falar é uma forma de honrar a pessoa. Honrar a memória, os gostos, os feitos, quem aquela pessoa era, seja lembrando que a pessoa gostava de comer alguma coisa e fazer aquela coisa para que a gente lembre daquela pessoa, ou comemorar um evento que a pessoa gostava, enfim, há inúmeras formas de você falar. Terceiro ponto que eu aprendi com o luto: a morte acaba com a vida, mas a morte não acaba com a história que a gente tem com aquela vida. Então, por mais que a ausência da pessoa seja grandiosa, por mais que a gente não tenha mais aquela pessoa com a gente todo dia, ainda assim a gente foi marcado por uma história com aquela pessoa. E isso morte nenhuma é capaz de apagar, porque isso faz parte da nossa memória, da nossa própria história. Quarta coisa que eu aprendi com o luto: a dor do luto é um dos maiores sofrimentos que eu já senti na minha vida. E nada vai superar isso. Isso porque não é só dor, não é só tristeza, mas também é saudade, é desamparo, é medo, é raiva também por aquilo ter acontecido. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade e eu estava indo pra faculdade. Estava no meu primeiro semestre, inclusive, e eu ia fazer uma prova de farmacologia. Eu estava no ônibus indo pra faculdade e eu passei num lugar próximo onde meu pai trabalhava. E eu estava toda ansiosa por conta da prova, era uma prova extremamente difícil, eu estava estudando dentro do ônibus, e aí só me veio o pensamento: meu Deus, se meu pai estivesse aqui, porque o meu objetivo era me formar no ensino médio, me mudar para Curitiba, que era onde o meu pai morava, inclusive ele morava nessa casa aqui, e morar com ele durante a faculdade. Aí eu me vi na faculdade, não morando com o meu pai e sem amparo, porque eu estava indo fazer uma prova difícil e tudo que eu queria era ele do lado pra falar que estava tudo bem e tudo mais. E ai, que coisa, eu sabia que gravar esse vídeo ia ser difícil. E aí foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. A dor do luto vai muito além da tristeza, mas também vai em pequenos detalhes que a gente se vê desamparado às vezes, pensando: meu Deus, se essa pessoa estivesse aqui, seria muito diferente. Mas a pessoa não tá, né? E aí a gente precisa ir pra terapia, que foi quando eu fui pra terapia pela primeira vez. Então, dos 15 até os 19 anos, eu estava só sobrevivendo, sem entender o que o luto era de fato e o quanto aquela dor estava me impactando. Mas, apesar de ser um sofrimento grandioso, se ele existe, é porque eu amei muito aquela pessoa. Porque se eu não tivesse amado, se aquela pessoa não fosse importante pra mim, eu não ia sentir o luto. Eu ia sentir qualquer outra coisa, mas não o luto. Quinta coisa que eu aprendi com o luto: o tempo do luto não existe.
O nosso tempo não é o tempo que a sociedade espera. Então, às vezes, a sociedade espera que a gente sofra, que a gente depois lide com isso em determinado tempo. E, na verdade, o tempo, ele não existe. Cada pessoa vai lidar com o luto de uma forma. E um adendo que aqui eu tô falando de um luto normal e não de um luto patológico, de uma depressão, mas sim do sentimento e do processo de luto. E por que o tempo do luto não existe? Eu sempre falo que o luto é como se fosse uma bolinha, e essa bolinha tá dentro de você. E conforme você vai vivendo, falando, ressignificando o luto, você vai construindo ao redor dessa bolinha. Percebam que vai ter um negocinho ali dentro, mas você vai crescendo outras experiências, outras pessoas, outras vivências ao redor daquele luto. Ele não vai deixar de existir, você vai sentir saudade, você vai pensar nossa, lembra aquele ano lá em que isso aconteceu e olhar com aquele fato com uma certa nostalgia, mas isso não significa que você não pode conviver de uma forma saudável com aquele luto. Sexta coisa que eu aprendi: às vezes o luto aparece do nada. Você tá simplesmente vivendo e aí te vem um, meu Deus, a pessoa não tá aqui. Pode ser com um cheiro, comendo alguma coisa que ela gostava ou que ela preparava. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ver uma fofoca no Facebook, e eu queria muito saber essa fofoca, e a única pessoa com quem eu poderia conversar sobre seria a minha avó, mas a minha avó não estava aqui. E aí me veio automaticamente a dor do luto, e eu pensei, meu Deus, a minha avó não tá aqui. E foi uma melancolia naquele dia, porque às vezes aparece, às vezes você não espera. Às vezes você quer compartilhar uma conquista, então a minha formatura, por exemplo, eu não me senti inteira no dia da minha formatura, porque nem meu pai nem minha avó estavam ali. Mesmo assim, foi uma formatura maravilhosa, com outras pessoas ali que me abraçaram e me inteiraram, digamos assim. Não é só porque ele apareceu que eu não fiz nada com ele. Na verdade, eu criei várias estratégias para honrar, de certa forma, a memória deles porque eles queriam muito estar nesse momento. Então eu trabalhei muito internamente, eu usei anel, eu usei a pulseira da minha avó. Então cada coisinha foi pensada para que eu honrasse a memória deles, mas para que eu também me sentisse confortável nesse momento. Sétima coisa, a gente não evita a dor, a gente atravessa ela. Porque se a gente não atravessar o luto vai nos atravessar. E aí é muito perigoso. Por exemplo, a experiência que eu contei no ônibus que eu tive minha primeira crise de ansiedade, era o luto me atravessando, era eu não enfrentando a minha dor. E aí, quando eu decidi olhar, tudo virou na minha vida. Então, no seu tempo, é importante a gente enfrentar para que a gente consiga viver. Oitava coisa que eu aprendi: o luto passa. Assim como o luto aparece do nada, às vezes ele passa. Tudo que a gente precisa é de um tempinho ali. Tudo que a gente precisa é de um abraço, de um acolhimento, porque a gente sabe que no final a gente vai viver mesmo com aquela dor. Nona coisa que eu aprendi: aceitar não é se conformar, mas sim abrir uma portinha para você conseguir compreender. E nessa compreensão tá nomear, falar, ouvir, às vezes reviver também e compreender como que você vai viver com aquela ausência. E a décima coisa que eu aprendi: envelhecer significa viver. Eu aprendi isso principalmente com a morte do meu pai, porque como ele faleceu muito jovem, eu entendi o quão bom é o envelhecimento. Se você tá envelhecendo, significa que tem um coração aí dentro de você que tá batendo, que tá bombeando sangue e que você tá construindo várias histórias por aí. Se você tem rugas, que bom! Isso faz parte do processo natural do envelhecimento. Eu quero envelhecer e, obviamente, com saúde, se cuidando, porque envelhecer significa que você tá vivendo, não significa que você tá perdendo vida, você tá ganhando, na verdade. Até porque a morte é a única certeza que a gente tem. Então vamos aproveitar e se cuidar enquanto dá. Inclusive, eu escrevi uma poesia sobre isso. Às vezes a gente tenta burlar a morte, pedindo a eternidade, mas a gente nem aguenta a vida que a gente tem aqui. Como que a gente vai querer a eternidade? Esses são os pontos principais que eu levo para minha vida no dia a dia, mas eu podia falar mais 10, mais 20 coisas que eu aprendi com o luto, porque todo dia é aprender algo novo quando você se depara com a ausência de alguém que você amava. Como esse canal é de livros, eu vou indicar 3 livros que me ajudaram muito na compreensão do meu processo de luto. Um é de ficção e 2 são de não ficção. Eu vou começar com o livro que mudou a minha perspectiva sobre o luto. Luto é outra palavra para falar de amor, 5 formas de honrar a vida de quem vai e de quem fica após uma perda.
Vários desses motivos eu aprendi por conta desse livro e por conta de muita terapia também, né, muito importante a psicoterapia no processo de luto. E esse livro, eu marquei muita coisa, foi o presente de uma amiga, a gente compartilhava o nosso sentimento de luto, e eu aprendi demais, 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 demais. Principalmente sobre o quanto a expressão da dor ou a expressão da fraqueza é vista muitas vezes como algo ruim. O quanto a sociedade pede para a gente engolir o nosso choro, engolir o nosso luto, às vezes porque a sociedade não está preparada para acolher aquela dor. Mas é importante a gente verbalizar o que a gente está sentindo, abrir espaço de acolhimento para enlutados. Porque, como eu já disse, é muito solitário o processo de luto. Então, se a gente abre espaço para essas rodas de conversa, a gente ressignifica. Isso é muito importante. Esse é um livro que eu recomendo demais para os meus pacientes. Eu acho que tem trechos bem marcantes sobre a aceitação, sobre diversas formas de luto e como a gente pode lidar também com a perda. O outro livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse livro aqui me ajudou a lidar com a perda da minha avó. Minha avó teve câncer, foi extremamente rápido e agressivo, e esse livro ela vai falar sobre cuidados paliativos e o olhar atento e acolhedor para essas pessoas que estão passando por isso, mas também como fica os familiares nesse processo. Tem uma pergunta também que ela faz: como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim? Eu acho que essa é uma pergunta que todo psicólogo faz. E é muito importante o psicólogo fazer terapia também. E por fim, um livro de ficção que me ajudou muito, Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Essa aqui é a edição do Clube Intrínsecos, essa aqui é a capa que você encontra por aí nas livrarias. Esse foi um livro que eu recebi, eu não tinha ideia do que falava, eu li bem no momento do meu luto, e tem umas frases aqui que tocaram no fundo do meu coração. É um dos meus livros preferidos, e eu achei muito sensível o olhar para a morte. Começa pelo fato da protagonista ser zeladora de um cemitério. Ela é um pouquinho misteriosa, porque a gente não sabe muito da vida dela, e conforme avança o livro, a gente vai entendendo que ela também passou por perdas, e o que fez ela ser zeladora de um cemitério, porque isso é extremamente inovador, né? Diferente, a gente não espera isso dentro da literatura, e eu achei muito interessante. Vou ler um trecho aqui para vocês. É difícil escolher um, né? Porque, nossa, tanta coisa boa. Existe algo mais forte do que a morte, a lembrança dos ausentes na memória dos vivos. Na verdade, a lembrança é o que resta, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração desse pequeno desabafo, mas também da homenagem que eu faço para as pessoas que eu perdi e também quem perdeu alguém muito importante que se sinta acolhido através desse vídeo para que a gente possa abrir cada vez mais espaço para os enlutados falarem sobre a sua dor. Respeite seu tempo, seu momento, mas se precisar de ajuda para atravessar essa dor, a psicoterapia é muito bem-vinda. Esse é o vídeo de hoje, comente aqui embaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!